Seu pai estava lá, não fisicamente, presente de verdade. Você tinha um pai que te via, que te conhecia, que disse que você era bom o suficiente, que ficou orgulhoso de você em voz alta, que te ensinou o que é ser homem, não pelo que disse, mas pelo que demonstrou. Porque se a resposta for para alguma dessas perguntas, for não, você está carregando uma das feridas mais comuns e menos nomeadas do homem moderno, a ferida do pai ausente. E ela está moldando a sua vida de formas que talvez você ainda não tenha percebido. Hoje é o episódio mais pessoal desta série e talvez o mais necessário. Bom dia, você está no Conexão da Manhã, eu sou o Carlos Eduardo. Hoje é terça-feira, 28 de julho, segundo dia da série O Homem Curado. Ontem, nomeamos as feridas e vimos como elas podem atravessar gerações quando ninguém as interrompe. Hoje, descemos na ferida mais formativa que existe na vida de um homem, a ausência paterna. Bem-vindo ao episódio 2, a ferida do pai ausente. Precisamos começar sendo honestos. Este é o episódio mais pessoal que já gravei, porque a ferida do pai ausente não é apenas tema de roteiro, é a realidade que muitos de nós, homens cristãos, carregamos sem nome. E carregar sem nome é carregar sem tratamento. E hoje nós vamos nomear. A fundamentação de hoje está no Salmo 27, no versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor, contudo, me recolheria. Davi, o homem que foi esquecido pelo próprio pai no momento da unção. Em 1 Samuel 16, Jessé apresentou todos os filhos a Samuel, menos Davi. Escreve a promessa que só alguém que conhece a dor do abandono paterno poderia escrever com essa autoridade. Ainda que, mesmo que o pior aconteça, mesmo que o pai falhe na função mais fundamental, o Senhor recolheria. Em hebraico, recolheria é asaf, é reunir, juntar, acolher. É a palavra usada para o pastor que recolhe o rebanho. É o Deus que age como pai quando o pai falhou. Em Malaquias 4:6, que vimos na série Pai de Verdade, promete que Deus vai virar o coração dos pais para os filhos. Essa promessa existe porque Deus sabe que muitos filhos chegam à vida adulta com o coração virado para um pai que não virou de volta. E João 5,19 nos dá um modelo mais profundo de relação pai e filho. Jesus diz: o filho não pode fazer nada de si mesmo, senão o que vir fazer ao pai. Jesus aprendeu olhando para o pai. Esse é o modelo. Filho que observa o pai e aprende quem ser. E quando esse modelo falha, quando o pai não está, não demonstra, não fala, o filho fica sem espelho mais fundamental e passa a vida buscando em outros lugares o reflexo que deveria ter vindo do pai. A ferida do pai ausente tem 3 formas e cada uma deixa marcas específicas que se manifestam na vida adulta. A primeira forma, a ausência física, o pai que foi embora, que nunca estava, que o trabalho, o vício, o abandono ou a morte levou antes do tempo. O filho que cresceu sem o pai presente sabe exatamente o que perdeu e carrega um vazio que o mundo chama de saudade, mas que é, na verdade, fome de paternidade não satisfeita. Essa fome vai buscar substitutos
em figuras de autoridade, em mentores, em líderes religiosos, em relações de aprovação, e quando nenhum substituto sacia, porque nenhum consegue, a fome vira ferida aberta. Segunda forma, a ausência emocional. O pai que estava em casa, mas estava fechado, que proveu, que disciplinou, que estava presente nas refeições, mas nunca disse eu te amo. Nunca demonstrou orgulho, nunca perguntou como o filho estava de verdade. O filho desse pai tem uma ferida mais difícil de nomear, porque o pai estava lá, mas a presença sem abertura cria orfandade emocional dentro de casa. E o filho cresce com a convicção inconsciente de que não é bom o suficiente para receber afeto. Terceira forma, a ausência de bênção. O pai que nunca disse, eu me orgulho de você, que criticou mais do que afirmou, que comparou com os outros ou com a própria trajetória, que condicionou o afeto ao desempenho. O homem que nunca recebeu a bênção paterna passa a vida buscando a aprovação do chefe, da esposa, da congregação, das redes sociais. E essa busca de aprovação que não chega nunca é fonte de bênção paterna não recebida. Nenhuma aprovação humana sacia o que só a bênção paterna pode dar. E aqui está o elo que fecha o que começamos ontem. Quase sempre o pai que causou uma dessas feridas também as carregava, recebidas do próprio pai, ou do silêncio de uma geração inteira que nunca aprendeu a nomear o que sentia. Isso não existe para que você o desculpe sem discernimento. Existe para que você entenda que a ferida tem uma origem rastreável. Uma origem rastreável pode ser interrompida. Você pode ser o primeiro homem da sua linhagem a dizer: aqui a fome para. Aqui a bênção começa a ser dada. Guerreiro, se você reconhecer uma dessas três formas, ou todas as três, eu preciso te dizer algo com a maior clareza que consigo. A ferida do pai não define quem você é. Define o que você precisa receber de um pai maior. E esse pai existe. E ele usa exatamente a palavra Asaf. Te recolhe com 3 movimentos. Primeiro, nomeia especificamente a forma da sua ferida paterna. É ausência física, emocional ou de bênção? Pode ser mais de uma. Escreve sem minimizar. A precisão do diagnóstico determina a precisão do tratamento. Segundo, identifica onde essa ferida aparece na sua vida adulta e se ela apareceu nos seus próprios filhos. A busca de aprovação que nunca sacia, a dificuldade de receber afeto, a raiva desproporcional com figuras de autoridade. O padrão que se repete no casamento ou na paternidade. A ferida paterna tem endereço na vida presente. Encontra-o. E se você já é pai, olha com honestidade. Você está entregando a mesma fome que recebeu ou está entregando o que só agora está aprendendo a dar? Terceiro, leva para o pai que recolhe. Hoje, na oração, dirige-te especificamente a Deus como Pai, não como Senhor, não como Rei, não como Criador, como Pai. Traz a ferida específica. Pai, eu não recebi de meu pai terreno o que eu precisava, e estou trazendo essa fome para ti. Esse ato de oração pode ser o mais transformador desta série. Feche os olhos. Pensa no pai que você teve ou não teve.
e traz isso para o altar sem filtro. Pai eterno, Senhor, não Rei, especificamente Pai, eu venho em nome desse homem. Esse homem que talvez carregue a marca de um pai que não estava, que não falou, que não o abençoou, que cresceu com fome de paternidade que nenhum substituto saciou. Senhor, faz o Asaf, recolhe esse filho, sê para ele o pai que o pai terreno não conseguiu ser. Preenche o vazio com a tua presença. Declara sobre ele o que o pai deveria ter declarado. Você é meu filho amado, em quem me agrado. Essa declaração chegue ao lugar mais fundo da ferida. E que, a partir de hoje, ele seja o elo que interrompe o que vinha de trás. Em nome de Jesus, que chamou Deus de Pai e nos ensinou a fazer o mesmo. Amém, amém. 5 estrelas, se você reconheceu a ferida paterna, escreve nos comentários. Apenas recebi. E a oração chegou. Chegou onde precisava chegar. E compartilhe com aquele homem que você sabe que carrega essa ferida em silêncio. Siga firme. Deixe o Pai te recolher. Domine seu território. Deus te abençoe. Conexão da manhã. Um momento seu com Deus.